Cozinhando Saberes. Um livro que vai imprimir sua marca nos cantos mais recônditos de suas almas. Oi, leitores! Eu espero que todas, todos e todes estejam muito bem. E eu começo a resenha de hoje falando dessa maneira porque foi essa sensação que eu tive ao fazer a leitura do livro Helen Keller, A História da Minha Vida. Antes de começar com a resenha, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, clica no gostei e comenta. Comenta para eu saber o que você está achando dessa resenha. E sem mais enrolação, bora para as minhas impressões sobre essa leitura. Essa leitura eu realizei há uns 4 anos atrás, mas só de lembrar desse livro, ele me emociona tal qual o momento que eu estava lendo. O livro, ele vai contar a história de uma menina, de uma criança que tinha uma vida que muitos poderiam até dizer que tinha tudo para ser amarga como o fel. Mas graças à determinação e à criatividade, e com certeza da persistência dessas duas mulheres, a Annie Sullivan e, claro, a protagonista desse livro, Helen Keller, que uma nova forma de linguagem foi desenvolvida. Helen Keller nasceu, com surdocegueira. Para quem não sabe, a perca, a perda dos sentidos da audição e da visão. Então vejam, Helen não tinha dois sentidos considerados assim primordiais para a linguagem, a audição e a visão. Então imaginem só, leitores, o desespero de uma criança que muitas vezes tentava se comunicar, mas não conseguia passar e levar essa linguagem adiante para que os outros conseguissem compreendê-la. Porque todos nós sabemos que a linguagem é a porta, A porta que nos abre para nos conectarmos com o outro. O que seria de nós sem a linguagem? Então se imaginem nessa situação, o quanto não era difícil. Então muitas vezes Helen se frustrava porque não conseguia se comunicar, não conseguia trazer à tona aquilo que ela gostaria de dizer. E muitas vezes isso se transformava em frustração, levando às lágrimas. Helen Keller, aos 6 anos de idade, ela começou a ser educada por uma preceptora. Na época se chamavam professoras de preceptores. Naquela época, ali por volta do finalzinho ali do século XIX para o início do século XX, a educação basicamente era realizada toda em casa. E se tratando de mulheres, isso ainda perdurou um longo tempo. Os Kellers tinham uma condição um tanto quanto abastada, uma condição melhor, Eles eram classe média, então os pais decidiram investir na educação da filha. Eis que chega Annie Sullivan. Quando Helen tinha de 5 para 6 anos de idade, a Annie Sullivan foi incumbida de trazer, e educar Helen Keller de alguma forma. Tendo ali as primeiras impressões da família e da própria aluna, a professora ficou a par de toda a situação de Helen, Os seus pais contaram,
E a linguagem de Ellen era muito rudimentar. Então, quando Ellen precisava se comunicar, quando ela queria comer alguma coisa, ou queria alguma coisa, ela pegava os pais pela mão e levava onde estava, por exemplo, a comida que ela queria, que geralmente era sorvete de creme ou tortas, mas era uma linguagem ainda assim muito rudimentar. E Ellen, leitores, queria dizer muito mais. Ellen tinha muito, mas muito mais a dizer do que coisas tão simples, né? Mas que ainda assim a professora precisou se desdobrar e quebrar a cabeça, leitores, para conseguir fazer com que a Ellen conhecesse o mundo das palavras, né? Eis que, em um determinado momento, Anne Sullivan percebeu que Ellen tinha uma noção e tinha uma consciência, né, perceptiva muito grande, né, de toda a propriedade dos Kellers, como, por exemplo, o pomar que eles tinham. Então, Ellen conhecia ali essa propriedade de cor, a ponto dela andar tranquilamente, sozinha, e se guiar pelos outros 3 sentidos que lhe sobrara: o tato, o paladar, o olfato. E é muito bonito perceber como que é as descrições da Ellen, sabe? Perceber o mundo a partir dos olhos de Ellen, né? E o que acontece? Percebendo essa consciência perceptiva que a Ellen tinha, que Anne Sullivan começou a desenvolver um novo método de linguagem. Então, Ellen, ela começou a aprender a ser ali alfabetizada pela Anne Sullivan através do tato, né? A preceptora, ela escrevia, né? Ela escrevia, desenhava nas mãos da Ellen, né? Com as suas próprias mãos, com os dedos, mesmo que a Ellen ainda não conseguisse internalizar o que significava, né? Isso. Mas eis que um belo dia elas estavam numa fonte, num lago, né? Que tinha na propriedade dos Kellers, e a Ellen não sabia, né, nomear as coisas. Eis que, com uma mão, a Anne Sullivan despejou água de um copo na mão da Ellen, e com a outra ela soletrou, né, a palavra água. E a partir daí ela descobriu o que era água, o que era de fato. Ela sentiu a palavra água. E foi tão grande a emoção que Ellen diz que foi como se uma luz, foi como se aquele ambiente que antes turvo para Ellen se tornou aceso, se tornou claro, clarividente. E desde então, esse estabelecimento dessa linguagem foi o que levou Ellen a muito longe, né? Ellen foi de encontro a uma sociedade muitas vezes insensível a muitas questões relacionadas à pessoa com deficiência. Ellen foi muitas vezes não, ela foi basicamente a pioneira, né? Uma das primeiras mulheres com deficiência a entrar no ensino superior. E ali nós vamos ver como que a leitura, como que os livros foram importantes para a inserção de Helen Keller na sociedade, para a formação de Ellen não só como uma pessoa intelectual, mas como um ser humano, sabe? Um ser humano digno, né? Um ser humano que sente, um ser humano que deseja. E Ellen nos traz justamente isso, né? Que acima de tudo, ela é um ser humano como qualquer um ser humano que se emociona, um ser humano que inclusive faz muitas besteiras, né?
E é muito interessante o livro, gente, sem dar mais spoilers, mas eu garanto a você que você vai se emocionar do início até a última linha da última página. E essa é minha indicação de leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, comenta também. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês gostem, porque esse vídeo ele é feito para vocês e também com vocês. É isso, gente, e até a próxima!